tivemos mais uma semana de turbulência política. A semana começou com as manifestações de domingo, incluiu o vazamento de um documento interno do governo, em que o ministro da Comunicação Social, Thomas Trauma, falou que a administração Dilma vive uma situação de caos político, e para coroar, vimos a apoteótica passagem do ministro Cid Gomes pelo plenário da Câmara. Essa aí vale a pena a gente rever. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Eu poderia dizer que esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço para poder aqui aparecer. Bom, mas o fato é que o Cid Gomes saiu do governo. Muita gente até especula se ele não fez tudo aquilo na Câmara de caso pensado, talvez até preparando o terreno para uma eventual candidatura presidencial. Mas o que importa aqui desse episódio é o seguinte: ele demonstra, mais uma vez, a incapacidade da presidente Dilma para liderar nesse momento. Ela hoje tem escasso apoio social, apenas 13% de bom e ótimo na última pesquisa Datafolha. Ela tem uma dificuldade grande dentro do PT, onde a sua liderança é contestada. E no Congresso ela só consegue aprovar as matérias de interesse do governo com o apoio de dois políticos, os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, dois políticos que têm cada vez mais confrontado o Palácio do Planalto e com uma naturalidade cada vez maior também. Então, é uma situação que eu me arriscaria até a dizer em que a gente está saindo de um presidencialismo de coalizão e entrando numa espécie de parlamentarismo de ocasião. No presidencialismo de coalizão, o partido do presidente é minoritário no Congresso, mas ele consegue uma maioria relativamente tranquila à base de alianças com as outras forças políticas, muitas vezes à custa de fisiologismo. Foi assim com Fernando Henrique e foi assim com Lula. Com Dilma nós temos uma presidente politicamente fraca, que tem uma dificuldade cada vez maior para obter uma maioria cada vez mais cara. E o Congresso é que está mandando no país hoje, muito mais do que a presidente. Então essa situação é agravada por um comportamento que a presidente tem adotado, que parece ser uma orientação ministerial expressa. Quer dizer, no documento do Thomas Trauma, ele diz que a Dilma deve ocupar o máximo de espaços públicos, ainda que isso provoque panelaço. Quem é do ramo diz que, nos momentos de confusão, a pessoa o líder deve juntar os aliados, rever as alianças, refletir sobre o que está fazendo, rediscutir prioridades e só voltar para a rua para dar a cara a tapa quando tiver muita certeza de tudo isso. Nos últimos dias, sempre que a Dilma falou, ela aumentou as suspeitas de que comanda um governo ruim e absolutamente perdido.